Boa noite, colegas. Esse momento aqui, ele foi demandado por vocês mesmos, para que a gente conseguisse discutir esses dois temas que já vêm, né? Um mais recente, as 30 horas já tem um certo tempo que a gente vem debatendo, ele volta agora, mais de 10 anos depois, com toda a força, e aí a gente já tinha essa demanda para o doutor Fabiano, e a gente vai aproveitar, espero que todos aproveitem, todos e todas aproveitem esse espaço para tirar dúvidas, para esclarecer as possibilidades. Todos sabem que o Sindusprep Pernambuco, lá em 2010, já tinha entrado com ações judiciais a respeito das 30 horas, então, como esse assunto vem voltando nacionalmente, é importante que a gente aproveite o espaço com o doutor Fabiano, assim como o outro ponto, que é o ponto do acordo de greve, que ele é informativo, mas ele também é político nesse momento. Eu preciso que a gente assim, se debruce sobre ele, porque a gente tem enfrentado algumas dificuldades para implementá-lo aqui no Estado, sobretudo, no país todo, e então é bem importante esse espaço aqui hoje, que a gente possa aproveitar o máximo possível. Passo a palavra ao doutor Fabiano, para que ele faça as colocações a respeito das 30 horas aí para os assistentes sociais. Liga o microfone, Fabiano. Boa noite a todos e a todas. Estão me ouvindo? Beleza. Sim, estamos ouvindo. Então, pessoal, essa questão das 30 horas, lá em 2010, quando nós ajuizamos as ações, nós chegamos até a ganhar alguns liminares individualmente, porque antes de entrar com a ação coletiva, a gente chegou a entrar com algumas ações individuais, de algumas situações específicas. E lá no nosso julgamento, já lá atrás, em 2010, que a jurisprudência do STJ começou a se unificar no sentido contrário ao nosso pleito, de que as 30 horas, aprovada pela Lei 12.317 de 2010, só se aplica aos servidores do regime seletista, não se aplica aos servidores do regime estatutário. A gente até, Natália até me fez uma consulta algumas vezes, Flávio, alguns outros servidores, sempre eu atendo lá no jurídico, no departamento, mediante agendamento, o pessoal tem me procurado, algumas pessoas, e assim, isso é uma demanda recorrente. Mas, assim, eu fiz até pesquisas recentes, tanto para a Flávio como para a Natália, até em outros momentos já, de outros tribunais, RFs, para ver se algum entendimento dos tribunais regionais estavam se consolidando no sentido contrário. E, na verdade, como é a interpretação de lei federal, tudo deságua no STJ. E o STJ já tem diversos precedentes dizendo que só se aplica ao regime seletista. Eu até peguei alguns casos que eu vi recentemente que conseguiram liminares, e está até se aplicando, mediante liminar, ou antecipação de tutela, o cumprimento das 30 horas, mas nossa preocupação é justamente com o futuro. Porque a gente sabe que a Procuradoria do INSS, eles são bem organizados e recorrem sempre ao STJ. Então, essas liminares que estão sendo cumpridas nesse momento, hoje, corre o risco de, daqui a pouco, serem cassadas pelo STJ, porque está indo de encontro ao entendimento já firmado lá pelo STJ, e as pessoas que estão trabalhando menos do que as 40 horas, para aqueles que são de 40 horas, né, porque tem as duas situações, terem que repor o horário ou devolver o valor. Porque esse é o problema que surgiu agora com o julgamento do tema do STJ, que foi a questão de devoluções de valores recebidos mediante antecipação de tutela, ou de valores ou benefícios. Porque aí, no caso, a redução da carga horária é um benefício que o servidor deixa no momento, por força da decisão judicial, de trabalhar 40 horas e passa a trabalhar 30, mas, posteriormente, se essa decisão for cassada pelo STJ, eu acredito que o INSS vai exigir o cumprimento dessa carga horária remanescente. Então, assim, o objetivo aqui não é que o sindicato não queira entrar na justiça, não é que a gente não defenda o direito às 30 horas, nós acreditamos, defendemos, mas o caminho tem que ser legislativo. Porque pela via judicial, assim, a experiência que a gente tem, que já se consolidou no STJ, é que não se aplica ao regime estatutário, a lei que foi aprovada em 2010, a 2.317. Eu sei que mas fulano de tal ganhou uma liminar, fulano de tal está cumprindo as 30 horas por força da decisão. Mas essas decisões têm um momento que elas desagam no STJ e são reformadas. Então, nossa preocupação é justamente essa. Do servidor, a gente entrar com liminar, ganhar a liminar, e depois o servidor ter que repor essa carga horária. Porque isso vai, se o INSS recorrer, que ele vai recorrer, porque não tem nenhum caso lá do processo nosso que o INSS não recorra, todos eles recorrem, vão até o Supremo, até o STJ,
e ter o servidor que trabalhar para cumprir esse horário que ficou dessas 2 horas de diferença, por conta da decisão judicial de antecipação de tutela. Então, nossa preocupação é essa. A ação, a gente já entrou em 2010, inicialmente a gente teve um caso que a gente ganhou, outros casos que a gente perdeu, mas hoje a gente vê a jurisprudência consolidada na STJ em relação ao sentido contrário do que o pleito que foi discutido nessas ações judiciais. Agora, a gente sabe que a luta de vocês é que faz essa movimentação. Agora, a gente sabe hoje tem que ser no campo legislativo. A gente tem que trabalhar para conseguir aprovar uma lei que consiga dizer que não se aplica somente ao regime seletista, e sim ao regime estatutário também, porque pela via judicial a gente está vendo que o caminho é estreito e não consegue. Pode até conseguir eliminar uma antecipação de tutela, mas quando afunila no STJ, eles caçam as decisões. Então, assim, a antecipação de tutela hoje, de forma precária, traz uma consequência a longo prazo. Se um processo levar 2 ou 3 anos, o servidor trabalhando 30 horas, e lá na frente essa decisão for reformada, o INSS vai exigir o cumprimento dessa carga horária. A nossa preocupação é justamente essa. A gente não quer, não é que a gente não quer entrar na justiça, porque antes de a gente entrar na justiça, rediscutir isso novamente, seria ter ações individuais, porque coletiva a gente já entrou, já tem uma ação coletiva que foi ajuizada em 2010, e no caso poderia até entrar com outras ações, mas seriam individuais. Aí, para esses casos individuais, se nós ajuizarmos hoje e conseguir a antecipação tutelar e posteriormente for reformada, traz esse problema que a gente tem que discutir. Então, assim, quando o sindicato nos procurou, a gente tem até um grupo de advogados e servidores públicos, a gente discutiu isso no grupo do Coletivo Nacional dos Advogados, e, assim, a orientação que a gente tirou do grupo foi que o caminho não era mais judicial, por conta da jurisprudência que vem se consolidando no STJ. E eu abro aqui para quem tiver dúvida ou quiser questionar alguma situação específica, a gente enfrentar e discutir. Natália? É, a consulta que a gente tinha feito era nesse sentido, né? Porque o que estava circulando, né, era que esse entendimento ele tinha sido modificado, né? Inclusive, algumas pessoas colocaram que parece que eu não sei como é que funciona, mas parece que o próprio Fux tinha uma posição contrária, e era isso que estava sendo divulgado, né? Aí por isso que eu fiz a consulta nesse sentido, né? Se algo tinha mudado desde a última ação até então, né? Porque é isso, né? Já tá, eu até te mandei, né? Que alguns lugares chegou até nas segundas instâncias e tal. E aí a esperança que tinha surgido era nesse sentido, de que o entendimento tinha sido modificado. Assim, essa questão chegou até o STJ de uma forma bem assim contundente em relação aos vários estados. Não sei se eu te passei, foi Natália, algumas decisões eu não passei todas porque o STJ ele vai firmando entendimento e termina que fica só as outras decisões é só repeteco da anterior. Como foi julgado nas 2 turmas, eu colacionei só algumas. Ó. Ele diz aqui, ó, esta corte classificou o entendimento de que a norma inserida no artigo 5º-A da Lei 8662 de 93, que foi introduzida pela Lei 12.317, que versa sobre a redução da jornada de trabalho de 40 horas para 30 horas semanais, é aplicada à carreira do assistente social, vincula apenas os empregados regidos pela CLT e não pelos demais regimes estatutários. Então, assim, isso aqui não é uma só decisão, tem números. Se você botar lá assistente social, 30 horas no STJ, vai ter diversos, inclusive os recursos que chegam ao STJ, eles não são mais nem julgados mérito, eles são negados provimento, liminarmente, porque já contraria o entendimento consolidado do STJ. É esses casos aqui, ó, de outros precedentes que eu citei, o RESP 14 48009, ministro Napoleão Nunes, RESP 14 38110, ministro Sérgio Cuquina, e aí vai, tem dezenas de precedentes que eles não estão mais nem entrando no mérito, eles negam liminarmente o recurso especial, dizendo que o recurso não deve ser nem conhecido, porque contraria a jurisprudência pacífica já do STJ. Então, assim, naqueles casos que o Estado, o regional, o Tribunal Regional Federal, aqui da 5ª região, o primeiro, o segundo ou terceira região, dá provimento a um recurso da parte para poder reconhecer a carga horária,
quando chega na STJ, eles reformam. E quando a parte perde no tribunal, que recorre ao STJ, o STJ já nega liminarmente o recurso, dizendo que não tem provimento, não tem fundamento o recurso, porque contraria a súmula 83 do STJ, que é quando o recurso ele contraria a própria jurisprudência já formada naquele tribunal. Então, os casos que têm chegado ao STJ, eles são negados liminarmente por conta disso, porque a jurisprudência já foi consolidada no sentido contrário. Fabiano, uma pessoa colocou aqui no chat o seguinte: na legislação estatutária diz que respeitar a jornada das leis específicas, acho que diz para respeitar a jornada das leis específicas. E diz também, a pessoa colocou que a gente não pagou a diferença quando perdemos a liminar, lá em 2010. Então, isso aí, porque essa questão de pagar ou não pagar, naquela época, lá em 2010, o STJ tem entendimento de que as decisões liminares que pagasse vantagem financeira a servidor e, posteriormente, fosse revogada, esses valores não seriam sujeitos à devolução, porque o servidor recebeu de boa fé e com base numa decisão judicial. Mas esse entendimento foi reformulado ano passado, com pedido de revisão de súmula da própria AGU, que a AGU fez um pedido de revisão de súmula no STJ, de revisão de entendimento, e o STJ revisitou o tema e modificou o entendimento, dizendo que naqueles casos em que a parte recebe um valor ou um benefício de forma precária, que eles chamam de forma precária porque é uma antecipação, tutela ou liminar, e essa decisão é posteriormente reformulada, esses valores têm que serem devolvidos. Então, as decisões judiciais hoje que concedem da antecipação, tutela ou liminar para redução de carga horária, para pagamento de valores e posteriormente são revogadas, esses servidores que estão sob o manto dessa decisão precária fica sujeito a cumprimento da carga horária remanescente ou da devolução do valor. Esse tema foi reformulado ano passado, inclusive, depois de muita discussão, de pedido de vista, de sustentação horária das entidades sindicais, associações, porque todo mundo tinha muito medo disso trazer problemas futuros, e que realmente já está trazendo, porque hoje em dia os juízes estão muito mais cautelosos em conceder liminares e antecipação de tutela justamente por conta dessa história, de que se essa decisão dele for reformulada, o servidor fica sujeito à devolução dos valores. Então, só para resumir, em 2010 era o entendimento do STJ de que não se devolvia decisão concedida de forma precária, valores ou carga horária, e hoje o entendimento é diferente, mudou. Hoje o entendimento é que tem que se devolver. Se essa decisão for cassada, for reformulada, seja pelo STJ ou pelo Tribunal Regional, esses valores ficam sujeitos à devolução. Entendi. Tem uma outra colocação aqui de Kaline agora. Ela fala: mas o texto da lei da carga horária do assistente social não fala que a lei se aplica ao seletista. Essa questão foi até tratada no voto aqui, de vários acordos foi tratada essa questão. O ministro entendeu o seguinte: a previsão contida na Lei 12.317 aplica-se tão somente aos assistentes sociais sujeitos ao regime seletista, tanto que, em seu artigo 20, referiu-se aos profissionais contratados com contrato de trabalho. Diferente de vocês, que não têm contrato de trabalho, vocês são concursados mediante o regime estatutário. Aí ele utiliza desse argumento, dessa questão do artigo 20 da lei, que foi feita na época, se referir a contratos de trabalho, justamente para excluir a possibilidade dos estatutários. Esse é o fundamento que ele se utiliza. E também tem um problema. Como a lei de seguro social, eu acho que foi uma coisa que pesou quando a STJ foi analisar essa questão, porque quando a gente pega os votos e vai ler a minúcia, porque isso aqui é só a ementa do voto. Mas quando você vai ler o relatório do voto, você vê que um dos fundamentos que os ministros utilizaram para tomar essa decisão foi porque a carga horária na carreira de seguro social para assistente social, como para os outros cargos também, tem de 30 e 40 horas. Aí tem alguns ministros que chegam a dizer que os servidores que desejassem trabalhar 30 horas têm o direito de opção, que não é bem isso que a gente prega, que não é isso que a gente quer, que deseja. O fundamento é outro. Mas a gente se utiliza desse argumento também, que na lei do seguro social tem a carga horária de 30 e 40 para poder também negar. Mas, assim, legalmente falando, o fundamento principal e constitucional que ele usa é essa questão do artigo da lei se referir a contrato de trabalho e não regime estatutário. Esse é um problema que vai ser enfrentado também agora a gente vai reenfrentar esse tema novamente, que é uma questão muito, muito recorrente, que está sendo discutida muito agora, é a questão da enfermagem. A enfermagem está conseguindo aprovar as 30 horas. Só que o grande problema lá, que a gente está querendo incluir no PL, é que seja para o regime estatutário e seletista, e tem a oposição do próprio governo, porque ele sabe se colocar 30 horas,
tem um custo isso para o regime estatutário, porque tem muito enfermeiro do Serviço Público Federal. Então, assim, já é um problema que a gente sabe que vai enfrentar na frente. Eu tenho diariamente pessoas também lá no Sinisprev, da área de enfermagem, perguntando se essa lei que está sendo votada vai ser aplicada a eles. Por enquanto, não. A gente sabe que vai ter o mesmo problema que ocorreu com vocês. A gente sabe que o governo vai se recusar, aí vai bater na justiça, a justiça vai dizer que se aplica a regime seletista, porque a lei também fala contrato de trabalho. Isso é outro problema também, porque se você vai para as exposições de motivo da lei, que foi feita em 2010, ela não deixa especificado que é para o regime estatutário. Só fala o tempo todo contrato de trabalho, contrato de trabalho, contrato de trabalho. Então, assim, isso é que pesou no momento da decisão judicial, entendeu? Entendi. Ô, Fabiana, a primeira pergunta Assim, da pessoa que Estela, não está... Oi, Kaline. é só porque, assim, eu estou aqui com a lei aberta, né? E, novamente, assim, obviamente, assim, que se é interpretação judicial, é tal história, não tem como a gente entrar na cabeça do juiz, ele tem o poder aí, ele interpreta do jeito que ele quer. Mas, assim, o artigo 5º da lei fala a duração do trabalho do assistente social é de 30 horas semanais, ponto. Em um outro artigo, ele fala aos profissionais, ou seja, ele está dizendo aqueles profissionais que tiverem um contrato de trabalho. Então, assim, ele fala que a duração do trabalho do assistente social é de 30 horas semanais. De fato, ele não faz menção, aplica-se ao trabalho do assistente, a essa duração do trabalho, nos seus diversos regimes de contrato de trabalho. Mas também não diz, veja, mas também não nega. Então, assim, aí tem um outro artigo que ele vai falar, é como se ele quisesse especificar. Então, assim, não tem o tempo todo, me desculpe, a não ser que eu esteja aqui com a lei aberta errada. Tem outros votos que, assim, essa questão que você está falando, tudo isso aí foi explorado nos recursos da gente, que foi discutido. Tem outro ponto, que é um ponto constitucional, que foi outro fundamento que foi utilizado, que não é todos os votos que trazem essa riqueza, mas tem alguns outros votos do ministro que diz o seguinte, ó, ademais, o artigo 61, parágrafo 1º e 11, a linha C da Constituição Federal, explicita que são de iniciativa privativa do presidente da República as leis que disciplinam sobre regime jurídico dos servidores da União, sendo que a Lei 12.317 originou-se de projeto de lei do Poder Legislativo, PL 1890/2007. Ou seja, para o STJ, ele foi ver até de quem foi a iniciativa, porque para ser modificado do regime estatutário, a única pessoa exclusivamente que pode propor é o chefe do Executivo, o presidente da República. Não poderia ser mediante projeto de lei, porque a Constituição veda. Aí esse é mais um dos motivos, que já é um motivo constitucional, que inclusive isso aí foi discutido muito na época, de que essa lei não teria aplicação aos estatutários, porque não foi de iniciativa do presidente da República, e sim através de PL, de projeto de lei. Então, assim, teria um visto de iniciativa para ser aplicada a vocês, teria que ser promovida a lei, encaminhada pelo presidente da República para ser aprovada pelo Congresso. Por isso, esse é um dos motivos também que também não vai se aplicar à questão da enfermagem, porque não é o governo que está encaminhando o projeto, é projeto da Câmara. É um vício de iniciativa que, para vocês, é um vício fulminante, porque só quem pode modificar o regime estatutário é o presidente da República mediante projeto de lei, então, iniciativa dele. Isso aí está previsto, infelizmente, na Constituição. Então, assim, todos esses argumentos a gente chegou a utilizar e a discutir, mas assim, por isso que eu digo que a única saída para conseguir resolver essa questão é a gente conseguir encaminhar através do governo federal. Não é esse que está aí, que a gente sabe que não vai encaminhar nada para ninguém, mas um governo que seja sensível à situação, ao trabalhador, ao assistente social, como ao enfermeiro também, e a outras categorias que precisam, que já conseguiram, encaminhar o projeto de lei. Porque se for iniciativa do presidente da República, aí sim vai ter aplicação. Mas da forma que foi feito o SPL aqui, não, a justiça já bateu o martelo, não se aplica. E aí, Kaline, respondeu. Tem uma outra pergunta aqui no chat, Fabiano, vou repetir, porque a pessoa, não tem o nome da pessoa. A legislação estatutária diz que respeitar a legislação específica em relação à jornada de trabalho. Então, mas isso aí é justamente o ponto principal. A legislação específica para o STJ, essa lei 12.317 não é específica para o estatutário, é específica para o seletista.
A discussão é de fundo. Os dois argumentos é que a lei não foi de iniciativa do presidente da República para ser aplicada ao regime estatutário, porque só ele tinha a legitimidade de propor, e segundo que a lei se refere a contrato de trabalho e não a regime estatutário. Então, isso aí é o núcleo da discussão. Assim, é igual a lei específica, se ela tratasse especificamente do regime estatutário, aí você poderia dizer, isso aí é específica do regime estatutário. Mas não foi isso que aconteceu. Parece que eu sou advogado contra vocês, né? Porque a gente está tentando mostrar, até às vezes é uma função desconfortável. É a lei que está contra a gente mesmo. Na verdade, assim, o advogado do sindicato está dizendo que eu não tenho direito. Às vezes a gente atende lá muitas vezes individualmente e a pessoa fica insatisfeita. Não gostei desse advogado, não. Porque, assim, às vezes o advogado tem que mostrar os fundamentos que levaram àquela decisão para que as pessoas não entrem num caminho, às vezes até com outros problemas, outros prejuízos. Assim, eu estou explicando os fundamentos que são os principais, não vamos descer a tanto detalhe, mas os fundamentos que nortearam os votos majoritários. Primeiro, é o vice de iniciativa, que não foi proposto pelo presidente da República, e segundo, que a lei, eles entendem que teria que ser uma lei específica encaminhada pelo presidente da República para poder modificar o regime estatutário, e segundo, que ele se fala de contrato de trabalho, não regime estatutário. E terceiro, que a lei de segurança social prevê já 2 cargas horárias de 30 e 40 horas. E sim, aí vai surgindo, cada um ministro vai dando uma pincelada de uma forma de raciocinar diferente, mas o núcleo central é esse. Então, assim, não é que eu estou trabalhando contra vocês, é porque eu estou mostrando que o caminho, que às vezes tem advogados que prometem muitas coisas, mas não no frigir dos ovos, quando você perde a ação, que é condenado a pagar a sucumbência, o advogado não atende mais o telefone. Então, assim, porque quem é condenado a pagar honorários e sucumbência é a parte, não é o advogado. Então, assim, às vezes o sindicato entra com a ação já com o objetivo de tentar unificar o direito, de trazer uma decisão uniforme para toda a categoria. Mas também, quando a gente vê que aquele caminho não é o caminho correto, a gente não vai ficar fazendo aventura jurídica, porque a gente sabe que isso tem um custo. E hoje, com o Código de Processo Civil de 2015, os honorários podem chegar de 10% a 20%. Tem advogado que bota o valor da causa de R$1.000 e o juiz manda emendar, manda corrigir para 80 mil, para 100 mil, para 60 mil. Aí, tem várias situações. Eu já peguei casos de assistente social que foi condenado. Não aqui em Pernambuco, mas no Rio Grande do Sul eu já peguei. Porque o advogado entrou com o valor da causa de R$1.000, porque era só redução do cargo horário, e o juiz disse, não, vamos fazer o cálculo em 5 anos. Quanto seria que ele receberia proporcionalmente 6 horas e 8 horas? X valor, arbitrou o valor da causa. O juiz pode arbitrar o valor da causa. Bota lá R$80.000. E a assistente social foi condenada, pagou 8 mil de sucumbência. Então, assim, tudo que você leva à justiça hoje tem um custo. Você tem que saber onde você está pisando. Não é só você arriscar. É arriscar com a certeza de que você tem um direito bom de ser defendido até a última instância que vai ganhar, entendeu? Que vai ganhar é difícil dizer, mas assim, que você tem possibilidade, quando a gente diz assim, o direito é bom, esse direito é bom, eu vou defender porque acredito e tenho certeza que vai dar certo. Mas assim, no caso de vocês, quando a gente entrou com a ação, a gente já entrou com meio balançado, porque a gente sabia desses vícios de iniciativa, a gente sabia da questão da lei de segurança social, a gente sabia dos detalhes, mas a gente não ia explorar isso na petição. Quem explorou isso foi o INSS. E a gente sabia que isso poderia ser levado a julgamento e foi o que ocorreu. O entendimento que foi formado foi no sentido contrário. Ô, Fabiano, só uma dúvida. Para a gente que já entrou anteriormente com a ação, há algum impedimento para entrar com a nova ação? Não, porque eu vi alguém assim, comentando isso. Não existe litispendência entre a ação individual e a ação coletiva, tá? A coisa julgada da ação coletiva, ela não traz prejuízos individualmente ao servidor. Quando ela é de improcedência, por exemplo, se eu entrei com a ação em nome do sindicato e foi julgada improcedente, o servidor individualmente pode pleitear o direito dele em nome próprio. Porque essa coisa julgada negativa não prejudica o servidor. Mas, por exemplo, se a ação foi julgada procedente, a ação, aí, primeiro, que não há necessidade de ele entrar com outra ação. Segundo, que ele tem a opção, se ele quiser, entrar individualmente também, que não gera litispendência, porque o entendimento é que não existe litispendência. Litispendência, pessoal, é quando, eu sei que vocês não são da área do direito, mas acho que é um termo tão comum hoje em dia que a gente ficou mais que claro. A litispendência é quando as ações têm identidade de partes e pedido iguais. Como uma parte é o sindicato e a outra é o servidor individualmente, eles entendem que não há identidade de partes, portanto, não há litispendência. Assim, como essa ação do sindicato foi julgada improcedente, ou seja, foi de forma negativa, o servidor, se ele quiser pleitear individualmente, ele pode.
não vai ter coisa julgada em relação a ele que impeça ele de entrar. Ele pode entrar sim. Mas as consequências são essas que eu falei. É a possibilidade do juiz mandar corrigir o valor da causa, é condenar em sucumbência, é condenar em custas. Porque a coisa que antigamente a gente conseguia facilmente era a gratuidade na justiça. Pedir gratuidade a gente conseguia. Hoje em dia, para o juiz conseguir gratuidade, ele pede imposto de renda, pede cartão de crédito, pede o endereço que você mora. Eu já peguei processos que eu pedi gratuidade, que o juiz foi tão desaforado que ele foi no Google Maps, tirou foto do prédio que a pessoa morava e estou no processo, para negar a gratuidade. Assim, pedindo cópia assim, oficiar a receita, pede o imposto de renda da pessoa. Então, para ele conceder gratuidade, para eles tem a pessoa de ser isenta de imposto de renda, hoje em dia. Só as pessoas que são isentas de pagamento de imposto de renda, ou seja, está naquele teto lá, que a Receita estipula, de isenção, é que teria direito à isenção de imposto de renda, ou isenção de custos e honorários. Então, assim, você entrar com a ação, tem que ver, conversar direitinho para não fazer uma ação temerária e terminar que tem um prejuízo maior. Entendi. Tem mais algum questionamento? Tem mais algum questionamento aqui? No chat não tem mais nada. Mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa, Fabiano, sobre as 30 horas ou alguma outra questão jurídica? Eu gostaria. Ali, sim. Fabiano e mais alguém do sindicato. E aí, como é que a gente poderia estar, eu digo a gente, como é que o serviço social poderia estar se movimentando junto ao sindicato para rever algumas questões da legislação, né? De fato, assim, se sabe que a legislação da carga horária de serviço social, ela saiu com uma certa fragilidade, porque também é um acréscimo, ela não é a lei principal, né? Ela é uma lei de acréscimo à lei que regulamenta a profissão, então era só um acréscimo, por isso que ela foi tão enxuta, mas talvez ela tenha sido enxuta demais. Eu, novamente, entendo que, acho que o entendimento do judiciário tem algumas questões também aí de poder, né? A profissão de serviço social não é porque, assim, existe um artigo lá bem claro que é uma lei de acréscimo a uma lei que já existe, que regulamenta a profissão, mas que essa lei que regulamenta a profissão não fala da carga horária, então veio uma lei de acréscimo. Então, não tinha muito que florear, não, e o artigo 5º é bem claro, curto e objetivo. A duração da carga horária do trabalho do assistente social é de 30 horas, se enquadrava aí. Mas, enfim, né? Seja por quais motivos forem, esse está sendo o entendimento do judiciário, mas aí essa questão da origem da iniciativa, isso é uma informação que particularmente eu não tinha, e eu não sei até que outras pessoas... Então, por exemplo, que movimentação a gente poderia estar fazendo junto ao sindicato, ou não fugiria aí ao campo de atuação do sindicato? Obviamente, se é uma ação, enfim, que talvez tivesse que envolver conselho de classe, tanto o CRES quanto o Conselho Federal, enfim, não, que aí tivesse essa, porque aí não é só, então, a questão da redação, é uma questão aí do fluxo que seguiu essa legislação, porque não basta ser uma legislação que foi aprovada pelo presidente, tem outras questões aí, então não basta uma redação. Então, como é que a gente poderia, ou não tem como a gente ir aí, enquanto sindicato, seria uma luta mesmo aí da categoria sozinha, enfim, com outras articulações políticas. É a questão política, mas assim, eu vou falar um pouco mais, a Estela pode acrescentar. É exatamente o que está sendo feito. Assim, a organização da categoria, primeiro, os conselhos, os sindicatos dos estados e a Associação Nacional, o CRES, todas as entidades que defendem o direito dos assistentes sociais têm que estar junto para defender, junto ao governo, que seja um governo receptivo ao trabalhador, que a gente sabe que a gente viu o exemplo do que aconteceu agora da questão do reajuste, para que ele tenha a iniciativa de encaminhar o projeto de lei, porque somente ele caminhando e o parlamento aprovando é que essa lei não vai ser declarada vai ser declarada com aplicabilidade a vocês. Se for qualquer outro projeto ainda que tenha lá na lei que se aplica ao regime estatutário, ao regime estatutário, e não for de iniciativa do presidente da República, a União com certeza vai entrar com a declaração de inconstitucionalidade, porque fere o artigo 11 da Constituição, que diz que é a iniciativa do presidente da República, e não vai ser aplicada novamente. Então, assim, a gente tem que trabalhar, se organizar cada vez mais, vocês são uma categoria muito organizada,
para que se consiga convencer um governo, eu estou dizendo que é o governo que está no poder, ou é um governo que tenha esse entendimento, que possa ser receptivo a essa proposta, para que ele encaminhe isso ao parlamento, que o parlamento aprove. Porque somente com essa iniciativa dele é que pode partir essa questão e ter a solução definitiva. Ainda que a questão hoje nasça novamente no Congresso, querendo resolver essa questão, seja um deputado A, B ou C, apresenta o PL, para poder ser modificada, dar uma nova redação à Lei 12.317, dizendo que se aplica também ao regime estatutário, ainda assim ela vai sofrer de vice-iniciativa. Então, tem que vir encaminhado pelo governo federal o projeto. Enquanto não for encaminhado por ele, a gente não vai conseguir resolver essa questão em definitivo. Isso aconteceu em outras situações também, e não especificamente de carga horária, mas a gente já teve outros problemas idênticos em outras situações jurídicas que aconteceu a mesma coisa, que a lei foi aprovada e a União entrou com a declaração de inconstitucionalidade no Supremo, justamente alegando vice-iniciativa, que consegue rapidamente eliminar para suspender a lei. Então, assim, ainda que o governo não vete, porque às vezes o governo quer vetar para dizer que a culpa não foi dele, pela não aplicação da lei, mas ele orienta a AGU, liga para a AGU e diz, AGU, entra com a ação de ADIM aí, porque esse encargo não vai ficar nas minhas costas, não, vai ficar nas costas da AGU, da Advocacia Geral da União, que defende a União. Então, assim, ele não veta para não ter desgaste político, mas, por outro lado, orienta a AGU a entrar com a ação e declarar inconstitucional. Então, somente uma lei vindo do Executivo, do governo federal, é que não vai sofrer desse vício de iniciativa. Outra questão da organização aí, Estela e os Eu demais acho podem... que a luta não vai se esgotar, né? Acho que a gente vai precisar estar sempre levantando essa bandeira, seja nos espaços sindicais, seja nos espaços de classe mesmo, nas organizações, quando eu falo classe, Cefes, CRES, mas eu Estela, falo agora particularmente, eu penso que talvez o contexto político, no momento, não nos favoreça tanto. A gente tem um parlamento aí totalmente voltado agora para se reeleger. Eu não sei de que maneira, politicamente, a gente conseguiria se articular para utilizar esse contexto ao nosso favor. E não sei, eu imagino que eu tiro o parâmetro que a gente vivenciou agora na greve com esse governo, negociando as nossas lutas, o quanto foi difícil e o quanto seria difícil a gente levantar uma bandeira, de alguma forma, que atinge apenas uma categoria, né? Dentro do INSS, isso talvez dificulte a luta nesse contexto político. Mas eu acho que a gente não pode desistir, Kalene, de levantar essa bandeira assim que o cenário ficar mais favorável. Então, mas não, nesse cenário eu fui contra até algumas questões, porque algumas lutas dependem das forças sociais que estão postas. Mas aí, assim, que se construa esse diálogo com a categoria, porque, assim, boa parte da categoria entende que existe uma lei, e aí vamos judicializar. E não tem essas informações, né, desse fluxo aí de iniciativa que foi por um lado e não é para o outro. Então, que se inicie o diálogo agora com a categoria, então, que isso comece a se construir, que se puxe pauta de reunião no CRES, que se leve moções e reuniões e propostas para CRES, Conselho, é o tempo que certamente vamos torcer aí para um tempo histórico mais favorável, e aí a categoria estaria já mais com um diálogo mais alinhado, junto com os conselhos de classe e tal, e aí para hoje, com esse contexto, de maneira nenhuma, era só, mas assim, o diálogo precisa iniciar, enfim, mas é isso, obrigada. Está tendo uma movimentação, né, com relação ao piso da categoria, que é claro que eu acho que, em termos, né, de financeiros, eu acho que a gente estaria fora dessa questão, mas eu acho que se tomar corpo, né, como tomou o debate da enfermagem, eu acho que é um caminho, né, para, né, via lei do piso, tentar ter uma modificação nessa lei das 30 horas, né? Eu sei que está tendo uma movimentação, já vi alguns parlamentares, né, dando declarações públicas depois que o piso da enfermagem foi aprovado, né, no sentido de construir uma legislação para o serviço social também. Maria do Rosário, vi outros parlamentares. Então, acho que pode ser um caminho aí, né? Acho que de construção, assim, que não está tão longe, né? Que existe uma luz aí no fim do túnel, pegar
o bonde aí com a questão do piso, né? Mas, assim, é demorado, né? Quem acompanhou essa lei que foi das 30 horas viu que foi anos, né? Acho que foi quase 10 anos de construção para essa lei sair, né? Então, a gente sabe que é um longo E essa caminho, questão né? do piso também nasceu na iniciativa do parlamento. Então, assim, se for feita alguma modificação, tem que vir essa modificação do executivo para inserir nesse PL para poder ser votado conjuntamente. Porque não poderia se discutir lá nesse PL do piso, que foi iniciativa do Congresso, a questão da aplicação para vocês estatutários. Teria que o governo mandar a mensagem com a pedido de modificação, que é o PL, para ser votado conjuntamente com essa modificação, entendeu? E não basta só discutir lá no PL do piso, tem que vir da iniciativa do governo a questão de a mensagem deles. Olha, para as assistentes sociais, eu proponho que seja agora 30 horas e que o piso se aplique a essas assistentes sociais do regime estatutário, não apenas ao regime seletista. Tem que vir dele a iniciativa, porque se for discutido lá da forma que está, com o PL, mesmo Maria de Rosário, mesmo os deputados da bancada de esquerda e outros deputados, conseguir convencer os demais parlamentares de ser aprovada a lei, se ele não encaminhar, vai ter o mesmo problema que ocorreu agora. Ocorreu agora não, né? Que ocorreu em 2010. Agora foi, assim, digamos, as porteiras se fechando da justiça em relação a esse pleito, né? Às vezes demora muitos anos para as coisas se unificarem. Ô, Fabiano, tá aí de Ribeirão. Oi, tudo bem? Olha, tudo bem, boa noite. A você e a todos que estão aí na mesa aí. Olha, é o seguinte, aquela matéria que o pessoal lá me parece, da Receita Federal conseguiu, me parece, uma liminar para o pessoal que tem comorbidade continuar no remoto. Aquilo tu vê como algum futuro, alguma coisa sólida, alguma coisa... Quer dizer, a gente sabe que eliminar é uma coisa provisória, né? Mas... no dia que saiu a liminar, eu até fui consultado pela delegação do sindicato, a gente discutiu, fez uma reunião sobre isso. Então, eu acho que podemos até ajuizar a ação, até propus a ajuização já, porque, assim, para o advogado é mais fácil a ajuização e tentar convencer o juiz nesse momento inicial de conseguir eliminar, do que quando começa a chover decisões contrárias, porque as coisas vão se afunilando e começa a surgir várias entidades pleiteando o mesmo direito, tendo várias decisões contrárias também. Porque, assim, a gente sabe que quando é decisão favorável, todo mundo divulga, mas quando é contrário, ninguém vai estar na página do sindicato, que o sindicato perdeu a liminar para... Entendeu? Ninguém divulga. Só divulga o que é bom. Então, assim, quando a gente vai fazer a ação, a gente estuda o assunto e vai lá buscar nos tribunais, a jurisprudência que está se consolidando, qual é o entendimento, ver o que está acontecendo, para poder ajuizar a ação. O que acontece nessa questão específica aí, primeira coisa que eu vejo não com maus olhos, mas como dificuldade para a gente, é que a própria Justiça, o Conselho Nacional de Justiça, para os servidores da Justiça, que tem comorbidade, está obrigando todo mundo a trabalhar. Então, assim, os juízes que vão julgar essa causa estão sendo obrigados, inclusive agora está até uma resolução do CNJ, que os juízes agora vão ter que estar presencial, ainda que seja idoso, com comorbidade, presencial e praticamente bater ponto. Vai ser fiscalizado pela OAB e pelo CNJ a presença do magistrado na comarca e no atendimento ao público. Então, assim, se o próprio juiz está sendo coagido a fazer dessa forma, a não ser que a situação mude, porque também a situação da pandemia, pelo que está andando aí, está todo mundo pegando de novo e a questão está se complicando novamente. Aí, quando vira a questão de saúde pública, que começa a ter maior internamento no número de óbitos, a questão muda também de figura. Então, assim, eu acho que hoje, na situação que está, se a gente conseguir eliminar, facilmente vai ser suspensa pelo tribunal, porque a própria justiça que está julgando está sendo obrigada a trabalhar. Ainda que não sejam todos os dias, porque está tendo digamos assim, um revezamento, uma facilidade, ainda não está sendo cobrado ainda que a resolução saiu recentemente. Então, assim, poderemos ajuizar a ação, podemos ganhar liminar, acredito que pode até, dependendo do juiz que cair, pode conseguir. Mas que ela vai se manter por muito tempo, eu acho que não. Isso é uma questão que a gente, pela experiência que a gente tem já do sindicato, a gente já sabe as coisas que... É igual o desvio de função do INSS em relação ao pessoal que é técnico analista. A gente conseguiu entrar com as ações e algumas ações foram procedentes no início, só que a própria justiça, quem mais comete desvio de função é a justiça, porque o que tem mais na Justiça Federal, que é quem julga as ações de vocês hoje, é servidor técnico judiciário fazendo trabalho de analista na justiça. E a gente terminou vendo que o entendimento foi modificando, e hoje em dia é praticamente impossível a gente conseguir ganhar uma ação, todas que a gente está entrando é improcedente,
para ganhar o desvio do técnico para o analista do Seguro Social. Justamente porque a própria justiça é quem mais comete o desvio de função. Então, assim, a gente tem que trabalhar com a realidade fática do momento e do que está acontecendo na própria justiça para a gente saber o que esperar dela, entendeu? Então, assim, eu acho que a coisa mais fácil é entrar com ação desse tipo, entrar com ação coletiva, falar com o juiz, despachar, mostrar a necessidade, o risco, pedir para dar, e o juiz vai lhe ouvir, quando der as costas, vai dizer, poxa, eu estou aqui, um idoso julgando o processo, tem que trabalhar, tem que atender o advogado, e está dizendo que o outro não pode atender. Eu já escutei, durante a pandemia grave lá, naquele momento crítico, eu fui despachar um processo que a gente entrou para esse grupo de pessoas, o INSS queria voltar a trabalhar, e o juiz disse na minha cara isso. Engraçado, doutor, né? Eu tenho 65 anos, estou lhe atendendo aqui, sou grupo de risco, tenho pressão alta, tenho diabetes, e estou sendo obrigado a atender, né? Eu disse, excelência, fica até meio... Mas, assim, é uma situação delicada, porque a própria justiça obriga, o Conselho Nacional de Justiça obriga os juízes e os servidores a trabalharem. É verdade. Ô, Fabiano, e a gente vê que no INSS existe alguns absurdos. Por exemplo, é porque agora acabou com um monte de funções, né? Mas, por exemplo, tem situações de colega que vieram do INAMPS, que tinha aquela função antiga de, sei lá, não sei o que, de segurança, que o cara era chefe de benefício, por exemplo, não é? Desvio de função absurdo, né? O cara que é da área de segurança, veio do INAMPS, transferido para o INSS na época, removido, e ocupava a função de chefe de benefício de uma agência. Aí a turma fez assim, tem inúmeros casos, assim, lá no Sindesprev, eu acho que o que mais atendo hoje é dúvida em relação a isso. Hoje mesmo eu atendi uma servidora do INSS, que eu não vou citar uma questão de sigilo da profissão, que ela passou a vida toda dela fazendo audiência como se fosse uma procuradora do INSS. Ela era preposta do INSS, participava das audiências, estava lá fazendo acordo, ela é advogada, mas no INSS ela é técnica, passou a vida toda, inclusive teve juiz que teve a capacidade de representar ela no Ministério Público Federal e na corregedoria do INSS, porque ela se recusou a fazer um acordo, porque disse que ela tinha o poder de fazer acordo com a técnica de Seguridade Social, tem poder nenhum de fazer acordo. Se o advogado da União para fazer acordo tem que pedir autorização à chefia, ou então tem uma portaria que autoriza ela a fazer isso, e até isso ela passava. E agora eu fui consultado para fazer uma ação dela de desvio de função, que ela quer a diferença salarial entre o técnico e o salário de procurador. Eita, meu Deus. E assim, eu entendo que ela foi desviada da vida de função, a vida toda ela foi desviada de função. A vida toda ela trabalhou, pelo menos assim, os documentos provam que ela estava lá o tempo todo, viajando no interior, todo fazendo audiência no lugar de procurador, para fazer mutirão de audiência e propor acordo, e às vezes ela concordava, às vezes ela não concordava, e foi explorar a modelo da vida dela todinha. Mas eu disse a ela o risco dessa ação, porque assim, é uma coisa que eu fui pesquisar, você não acha um precedente favorável. Ô, Fabiano, você sempre requisitado, né? Você não pode aparecer em nenhuma reunião que todo mundo quer tirar dúvidas jurídicas com você. Mas isso é bom porque a gente consegue atender aqui. Eu estou vendo aqui que tinha 26 restantes, tem acho que quantas pessoas hoje? 20 e poucas pessoas assistindo. Pode avançar. Pode avançar. Como se você estivesse fazendo um atendimento individual para 26 pessoas, então o assunto é basicamente o mesmo. Porque lá no Sindesprev a gente atende muito desvio de função. Muito. A quantidade de AOSD, que é Auxiliar de Serviços Diversos, que fez curso de enfermagem, o curso na ANERE, passou, fez faculdade, e está sendo explorado até hoje no INAMPS, no Ministério da Saúde, como enfermeiro, e recebe como auxiliar de enfermeiro, como AOSD, não é pouco, não, é muita gente. É muita gente. Então, assim, o de atendimento mesmo, se puxar no meu registro, vai ter lá acho, 300 pessoas que eu já atendi nessa situação. Ações. Algumas a gente consegue vencer, outras não. Teve um casal que a gente ganhou aqui na primeira instância e o tribunal reformou. Porque entendeu que é um absurdo. Ele entendeu que ela passou a vida todinha sabendo que ela estava fazendo era legal e mesmo assim ela se sujeitou àquilo, como se a culpa fosse dela. Entendo. É uma Fabiano, situação assim que... Queria agradecer a você. Eu acho que a gente já abordou bem o assunto das 30 horas do serviço social. Acho que ninguém mais tem nada a colocar sobre isso. Lembrando que Fabiano está à disposição no jurídico, tem agendamento para ele lá, é só ligar para o sindicato se precisar de algum assunto jurídico, que ele está sempre à disposição. E agradecer por você ter vindo aqui. Era uma demanda já que os colegas já vinham pedindo a gente
conseguiu esse momento hoje. Também a gente teve a greve, né? Lembrar quem nos demandou esse tema, que no meio da discussão das 30 horas, quando começou a surgir, veio a greve e a gente estava com todas as forças voltadas para ela. Mas muito obrigada, mais uma vez. Obrigado também, e deixo à disposição, inclusive, Natália, já passei para a Natália, passei para a Flávia, eu posso compartilhar os julgados que tem desse assunto, mas, assim, não é uma coisa, assim, para vocês divulgarem mesmo, para os colegas terem a cautela de quando for entrar com essas ações e saberem o que está acontecendo hoje. Então, assim, eu vou passar para a Estela, já passei para a Natália, passei para a Flávia, para poder você dar maior visibilidade a isso, para saber as pessoas que o caminho, qual é o caminho que tem que ser trilhado e o que pode acontecer com essas ações que a gente, às vezes, o pessoal acha que é um direito líquido e certo, na verdade, não é. Joia, Okay? tá certo, obrigada. Eu vou retomar aqui meus prazos, que tem uma listinha extensa hoje, para até meia-noite eu dar conta. O prazo Tá até bom. meia-noite. Tchau, obrigada. Graças a Boa todos. noite, Fabiano. Valeu, Fabiano. Valeu, Flávia. Vamos dar continuidade ao ponto da reunião, o segundo ponto da reunião. A gente já anunciou no início, vou repetir. Essa reunião a gente chamou para o serviço social e para os colegas que trabalham na reabilitação, assistentes sociais, sobretudo em relação às 30 horas, que foi abordado por Fabiano, e o ponto do acordo de greve das 6 horas de atendimento com pontuação complementar de 1,22, que é esse ponto que a gente queria abordar a partir de agora. Primeiramente, a título de informação, porque a gente sabe que nem todo mundo participou, teve a possibilidade de participar da greve, nem todo mundo se inteirou do acordo de greve completamente, apesar da gente já ter feito lives e reuniões diversas sobre o assunto, a gente entende que, às vezes, a dinâmica é complicada, e para o serviço social, esse ponto, especificamente, ele é novidade, né? A gente ficou sabendo, agora, durante a greve, de locais, pontualmente, que haviam feito a adesão às 6 horas com pontuação complementar, durante a questão da pandemia, que foi quando o INSS permitiu essa adesão para os profissionais que trabalham em agência, com atendimento ao público, e aí na greve foi que a gente descobriu que profissionais do serviço social tinham feito essa adesão, e aí das maneiras mais diversas, com os arranjos possíveis, a depender da realidade de cada local. Antes de começar, a gente preparou aqui um roteirinho para poder passar as informações e dialogar sobre isso com vocês. Eu queria abrir para, caso alguém queira trazer um relato já da sua dificuldade ou da sua dúvida nas suas gerências ou na sua PS, que queira colocar aqui, falar ou colocar no chat, ou a gente vai tocando a pauta, falando sobre, e aí surgindo dúvidas em relação a cada ponto específico, vocês vão trazendo para a gente, tá? Como a gente, assim, acabou se estendendo um pouquinho com a questão do jurídico, que era esperado, talvez, não sei se seria mais interessante eu já começar a falar. A gente, logicamente, para chegar a esse momento hoje, a gente ouviu várias demandas, a gente ouviu vários problemas, dificuldades de colegas no estado inteiro em relação a esse ponto, e por conta disso a gente achou por bem montar essa reunião para poder tentar dialogar de maneira linear com todo mundo sobre esse aspecto. Eu quero frisar que, assim, durante toda a greve, toda a negociação da greve, a gente sempre, quando tratou de jornada de trabalho, a gente discutiu as 30 horas. A gente forçou que o INSS pudesse fazer o reconhecimento da lei das 30 horas. A gente negociou em cima disso o tempo inteiro, mas não foi possível avançar. Inclusive, surgiram contrapropostas do lado das entidades e do próprio INSS, que chegou a suscitar a possibilidade de ser 7 horas da jornada seguida, e aí a gente ganharia 2 horas, né, porque não tem o intervalo do almoço, não seriam 9 horas, não foi aceito. Chegou a se falar em cumprimento de tarefas dentro das 6 horas, vamos estipular uma quantidade de serviço a ser atendido dentro das 6 horas, não foi aceito. E naquelas mesas todas, naquelas reuniões todas de negociação, vem a contraproposta da presidência do INSS, que foi a que ficou válida, né? A que saiu no acordo de greve. Eu não sei se vale a pena eu projetar o acordo ou só ler aqui para vocês. Eu vou pedir a Flávia que fique de olho no chat, porque caso eu vou ficar lendo aqui no meu computador, Flávia, aí pode ser que eu não leia o chat. Então, assim, foi nesse contexto de várias negociações, de várias propostas,
que surgiu o item 8.1 do acordo de greve. Esse item, ele vai falar especificamente o seguinte, garantir, eu vou ler, tá? Garantir aos servidores que atuam nas agências a possibilidade, não é imposição, é que se a pessoa desejar, mediante a formalização de pedido, constante em portaria a ser expedida, para manter o cumprimento de 6 horas de sua jornada de trabalho presencialmente durante o horário de atendimento definido para a unidade, e 1.22, equivalente às 2 horas, em caráter complementar, na seguinte ordem de preferência. E aí vai, né? A tarefa, no caso, a pontuação complementar pode ser feita a partir da OL, de exercício do servidor, da SEAB, aí vai se falando aí as possibilidades. Esse é o ponto do acordo de greve que dá a possibilidade do servidor que trabalha com atendimento em agência, mediante formalização de pedido, trabalhar 6 horas e complementar a jornada com 1.22. O acordo de greve, como todo mundo sabe, ele foi assinado dia 23 de maio, e aí de lá para dessa data em diante, a gente teve reuniões para discutir a reposição da greve, e nessa discussão da reposição, a gente discutiu o que é que no acordo de greve era para cumprimento imediato, e o que é que ficaria para o comitê, ou os comitês gestores, né? Que tem o comitê da carreira de processos de trabalho, de metas, e aí de todos os servidores, e vai ter o comitê específico para o serviço social e para a reabilitação profissional. Então, tirando do acordo de greve esses pontos que iriam para o comitê, o que é que seria para cumprimento imediato do acordo? Foi quando a gente alinhou entre as entidades e o INSS a questão da portaria 1451 ou 1451, que é de 1º de junho, de 31 de maio de 2022, com o início passou a vigorar a partir de 1º de junho de 2022. Aquele trecho que eu acabei de ler do acordo de greve, ele vem para a portaria dizer como é que ele vai acontecer imediatamente, desde o dia 1º de junho. E aí, no artigo 3º, a portaria ela vem bem parecido com o que está no acordo. O artigo 3º da portaria 1451 vai dizer que o servidor que cumpre jornada de 40 horas semanais com lotação em agência poderá optar pelo cumprimento das 6 horas de sua jornada na modalidade presencial durante o horário de atendimento definido para a unidade, e 1.22 equivalente às 2 horas em caráter complementar. E aí vem dizer no parágrafo 1º, a opção estabelecida no caput será feita à chefia imediata, por meio de um processo no SEI, e assinatura da pactuação de trabalho remoto por meta de produtividade, conforme anexo, ficando dispensada a aprovação da gerência. Então, o que é que vai dizer aqui? Que o servidor de APS aí inclui o assistente social do serviço social, o profissional de referência do serviço de reabilitação, ele pode fazer a pactuação para o gerente da APS, mediante o preenchimento do anexo dessa portaria que está lá no final, através de um processo no SEI, para que ele possa pactuar, trabalhar as 6 horas com atendimento ao público e complementar a jornada 1.22 em caráter complementar. Tem um ponto, deixa eu ver aqui. Se vocês lerem o artigo todo, ele não vai falar nada sobre com que atividade o profissional vai pagar essa hora complementar, essa pontuação complementar, tarará, tarará. É uma pontuação para ser feita com atividades específicas do serviço social. Alguns colegas colocaram assim, que tinha tido problemas no sentido de o gerente da agência não entender que esse artigo compete ao serviço social, ou querer decidir qual é a atividade que o profissional vai realizar. Claro que, como vai ser submetido ao gerente da agência, ele precisa, de fato, aceitar, né, a pactuação, mas não há ali uma imposição de que tem que ser uma determinada demanda, como alguns servidores, alguns gestores estão entendendo.
Ainda hoje, gente, a gente teve uma reunião sobre a reposição da greve e eu fiz questão, a gente já oficiou o INSS, a CNTSS oficiou o INSS pedindo esclarecimento do porquê das dificuldades enfrentadas em relação a esse ponto para cumprimento do acordo de greve imediatamente. E o presidente não estava, ou disse, né, que não estava tão inteirado dessas dificuldades, acionou a equipe dele imediatamente e pediu que nós listássemos quais eram as agências e gerências que estavam com dificuldade de adesão pelo gerente, de aceitação ou de interpretação do gerente sobre esse ponto. E também eu expliquei que, para além do problema com o gerente, a gente também estava tendo problema com a área técnica, uma vez que a Superintendência Nordeste tem colocado algumas dificuldades para a configuração do perfil dos profissionais, assistentes sociais, no GET, ou no SAT, ou no SAG, é tanto sistema que eles chamam, e aí, na hora, ficaram lá se entreolhando, entendendo que era uma demanda fácil de ser resolvida no sistema, e que o presidente pediu agilidade para que fosse resolvido, uma vez que, de fato, para cumprimento imediato do acordo de greve. Esse ponto, quando eu comecei a reunião hoje, eu falei assim, gente, esse ponto ele não é só técnico, assim, ele é também político. A gente tem enfrentado uma dificuldade desde a negociação da greve em relação a isso. Por quê? Porque quando veio essa opção, essa contraproposta do governo de colocar a possibilidade das 6 horas de pontuação complementar, eu, enquanto direção da CNTSS, na mesa de negociação, eu fiz questão, diante de tudo que a gente vinha ouvindo dos colegas e se recebendo de demanda, a gente sabe que existe dentro da federação, da FENASPES, uma força, uma posição política contrária ao programa de gestão, à pontuação e tudo mais que está posto nesse modelo de gestão do INSS. Isso não quer dizer que eu, Estela, como direção da CNTSS, Sindusprev, esteja de acordo com esse modelo de gestão que está posto pelo INSS, como trabalhador, entendendo todo esse contexto perverso que essa lógica produtivista traz para a gente. Jamais essa não é a questão. A questão é entender que havia profissionais de serviço social que, desde que a gente perdeu o REAT e fomos obrigados a trabalhar 8, 9 horas, que as colegas estavam impossibilitadas de usufruir dessa possibilidade, uma vez que todo o resto do INSS pôde fazer adesão às 6 horas, complementar a jornada com pontuação, e o serviço social não. O serviço social precisou continuar sobre a questão, trabalhando 9 horas dentro da agência, né? E a gente entende que, dentro da lógica também da qualidade de vida, das condições de trabalho ideais, essa não seria a possibilidade ideal. Então, isso não seria uma condição ideal. Então, dentro desse contexto, na hora de fazer a defesa, estava posto lá dentro do acordo de greve, ia ficar da seguinte maneira, ia ficar lá que qualquer servidor que trabalhasse com análise de benefício poderia complementar. A gente fez a defesa numa das últimas reuniões da negociação da greve para que fosse retirado o termo análise de requerimento, que era um termo que ia impossibilitar, de fato, a nossa participação, ou de quem desejar, atuar nessa questão das 6 horas mais 1.22 complementar. Por quê? Porque a gente não faz análise de requerimento, as nossas atribuições são específicas. Eu hoje estou lotada no serviço de reabilitação profissional, mas trabalhei por grande parte da minha jornada no INSS, no serviço social, e aí posso dizer que transitei pelos 2 serviços e entendo a realidade um pouco dos 2 serviços, dialogo sempre com os colegas que estão no serviço na agência que eu trabalho. E, assim, penso que naquele momento da negociação da greve, a gente não poderia permitir que, mais uma vez, a gente não desse a possibilidade desses colegas poder decidir se queriam ou não fazer adesão àquele modelo. E foi essa defesa, permitir que fizessem. Por isso, eu falo com muita propriedade desse ponto, e aí, quando eu escutei muitas colegas inseguras, passando por dificuldade em relação a isso, eu entendi que era importante realmente esse momento aqui, para a gente tentar alinhar os pensamentos e compreender, de uma vez por todas, como é que esse ponto foi consolidado no nosso acordo de greve.
A gestão do INSS, quando fez a contraproposta, disse: eu quero que todo mundo tenha a possibilidade de fazer isso. Eu não quero que nenhum servidor de agência fique de fora. Então, quando a gente construiu o próprio texto do acordo, foi para deixar bastante redondinho, para não ter dúvida de qualquer servidor que trabalha com atendimento presencial pudesse fazer isso. É o ideal? Não. A gente vai discutir no comitê pontuação, a gente vai discutir processo de trabalho, a gente vai discutir meta, a gente vai discutir um monte de coisa no comitê. Mas, nesse momento, enquanto o comitê vai fazer seu trabalho aí durante 6 meses, a gente não podia permitir que as colegas, mais uma vez, ficassem de fora. Então, foi nesse sentido que a portaria permitiu isso. E aí foi quando começaram a surgir questões do tipo, sim, mas como é que a gente vai fazer pontuação se o serviço social não tem pontuação? E aí eu fui ver que realmente o pessoal não estava de fora, se achando de fora e de fora completamente. Mas existe uma portaria, que é a portaria 12, deixa eu ver o número bem direitinho, 1286, de 5 de abril de 2021, é uma portaria que vem estabelecer uma pontuação para vários serviços no INSS. E tem uma tabela lá, a tabela 06, que traz pontuações para o serviço social e para a reabilitação. A pontuação que está lá, ela é bem baixinha, para algumas das atividades que o serviço social faz. Muitas delas estão de fora. Várias, serviço externo, dentre outras coisas que a gente foi vendo, que ficou de fora, sem contar que a pontuação, até quando a gente faz um comparativo com o serviço de reabilitação profissional, que também é um serviço técnico, a gente vê as discrepâncias entre as pontuações. A avaliação que o profissional de referência faz para a avaliação socioprofissional, que é a primeira avaliação do segurado, quando ele entra no programa, ela pontua 1,05. A pontuação para a avaliação social do BPC ela é 0,50. Então, nisso a gente já vê uma grande discrepância. Mas aí é o que eu estou dizendo, discutir pontuação vai ser no momento do comitê. A gente vai discutir, inclusive, o modelo de pontuação, a gente vai discutir programa de gestão, a gente vai discutir outras questões. Mas já existe uma pontuação, já existem tarefas com atribuição de pontuação para o serviço social. E aí, a gente já parte para um outro ponto. A gente já tem a possibilidade da adesão às 6 horas, mas pontuação complementar com tarefas do serviço social. E a gente já tem as tarefas pontuadas. O que a gente viu também que está acontecendo é que o profissional não está com o perfil nos sistemas adequado para fazer o registro dessa atividade. Então, a orientação que quando chegou para a gente foi, gente, demanda isso para a área técnica, demanda isso para a superintendência, copia o pessoal da direção central para que eles deem respostas. Só que hoje já é dia 15 de junho e essas colegas que fizeram, essas colocações ainda não obtiveram resposta. Então, foi nesse sentido hoje que a gente enviou um ofício de manhã da CNTSS para o INSS e que a gente colocou isso para o presidente do INSS, que ele se comprometeu a fazer com que a coisa aconteça em tempo hábil. Inclusive, a reposição da greve, né, é um outro ponto, e aí sim eu posso adiantar para vocês, a gente já teve acesso, discutiu a minuta, a reposição, ela vai sim ser em cima de avaliação social, porque para eles só enxergam essa demanda. Mas, mais uma vez, foi frisado lá que as atividades complementares podem ser feitas com qualquer outra atividade do serviço social. E aí, entenda-se, socialização, encaminhamentos, que é a pontuação, a própria avaliação social, se o profissional desejar e quiser complementar a jornada com avaliação social, é uma outra possibilidade. Sabendo, logicamente, isso a gente não pode deixar de dizer, é uma adesão feita com o seu gerente de APS, e aí eu acho que vale a sensibilização, a negociação, no sentido de que, se você fez greve, você vai, na reposição, trabalhar as avaliações sociais. Acho que, nesse momento, você pode complementar a sua jornada com outras atividades. Deixa eu ver aqui se é isso. É isso. É isso que a gente queria trazer, assim. Ver se deu para entender. Eu acho que eu falei a linguagem que todo mundo está ambientado, né, de sistema, de nomes, de tal, de pactuação. Mas eu queria saber se
quais são as dúvidas, quais foram as dificuldades, se vocês estavam antenados, porque talvez tem gente que nem sabia que estava posto para o serviço social nesse momento, ou se tem dúvidas na operacionalização, no como fazer. Eu queria muito ouvir vocês, porque enquanto sindicato a gente tem se preocupado com essa temática, já que foi uma pauta que a gente lutou para que houvesse a possibilidade de vocês poderem aderir, se desejarem, né? Ninguém está com a faca no pescoço de ninguém. Quem não achar, por diversos motivos, que deva fazer essa adesão, continua na jornada de 9 horas, que é o que o INSS está colocando para a gente. Então, está aberta as inscrições, não é, Estela? Estão abertas as inscrições? Pronto, galera. Levanta a mão ou se inscreve aqui no chat. Será que a Estela foi tão clara que não suscitou dúvida nenhuma? Eu vou falar aqui, mas Eu Estela escuta a minha ladainha todos os dias. Né? Eu vou só reforçar aqui. Depois Eu trabalho tem com Silvia Estela. escrita. Não, mas vá, fale, é Se importante. inscreve, né? Porque, assim, foi muito boa essa reunião do sindicato para esclarecer várias coisas, assim, né? Porque, como eu coloquei até no chat, né? A confusão toda surgiu de um e-mail que a DSS orientou, né? As superintendências e orientou as gerências que deveria esperar o tal do acordo de greve, né? E daí que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, né? A gente está falando de uma portaria, como a Estela falou, que é a portaria de aplicação imediata, né? Então, e aí isso virou uma dúvida generalizada, assim, com relação a essa adesão, né? Então, eu vou falar no sentido que é importante que, mesmo sem a gente ter uma data de quando vai começar, mas é importante a gente começar, quem quiser, né, óbvio, fazer essas adesões, ou então enviar o e-mail, né, para a superintendência, para a DSS, né, para pressionar, assim, porque como é que a diretoria de serviço social está descumprindo uma portaria feita pelo presidente, né? E como a Estela falou, foi uma proposta que ele apresentou. E aí a própria diretoria descumpre, né? Que eu acho que é isso que tem que ficar claro para o presidente, né? E outra questão que eu me inscrevi para falar é que tipo, eu fiz a pactuação já, Priscila, né, que trabalha lá na agência, e a gente colocou atividades que a gente já faz no dia a dia da gente, né? Então, que ali que eu entendo que é socialização de informação, né? Que é o contato com a rede, né? Que a gente faz todos os dias, várias consultas, a demanda espontânea que chega na agência, porque aquele agendamento, não tem agendamento, né? Mas a demanda nunca parou de chegar para o serviço social, né? Todos os dias chega alguém com benefício cancelado, com um reagendamento de avaliação para fazer, porque a avaliação foi para não sei aonde. Hoje mesmo chegou uma pessoa que a avaliação foi para Timbaúba, mas ela mora em Olinda. Então, todo dia chega uma demanda. Então, é isso que a gente quer colocar na pactuação, sabe? Não vai inventar a roda, não vai inventar nenhuma atividade que a gente já não faça. E hoje em dia está invisibilizado, né? Todo mundo... só a única atividade que tem uma visibilidade para a instituição hoje é a avaliação social. Então, parece que a gente só faz a avaliação social. Mas a gente, ali no meio, entre uma avaliação e outra, a gente faz diversas, né, demandas, né? E com a qualidade de vida cada vez pior, né? Trabalhando 8 horas. Então, assim, quem está com dúvida, né, com a pactuação, são essas atividades que a gente está propondo, né? Fazer. Então, acho que é importante, assim, quem tem dificuldade com o gerente, né, colocar isso. Por exemplo, quando vem uma demanda de um reagendamento que o gerente envia para mim, é importante ficar claro para ele que essa é uma atividade complementar, né, que poderia estar no pacto, né. Então, acho que é importante, assim, a gente, quem tiver interesse, né, reafirmando, reforçando, fazer essas pactuações e pressionar,
né, cobrar que de fato isso seja efetivado, né? Agora, como a Michela falou, a pontuação é muito ruim, né? É claro que a socialização de informações vale 0,25. É claro que eu não vou fazer uma socialização de informações como a gente fazia quando era agendado, quando a gente passava 1 hora explicando para a pessoa. Não, eu vou adaptar, né? Vou colocar outras questões que eu já faço ali como uma socialização de informação, que não deixa de ser, né? Um atendimento com a rede é uma socialização de informação, né? E é uma atividade que a gente passou a pandemia toda fazendo, né? Então, depois da pandemia, esse fluxo foi estabelecido, da rede entrar em contato conosco através dos nossos telefones particulares, né? Pelo menos aqui em Recife, essa é a realidade. Então, um fluxo que foi instituído desde da pandemia, né? Então, é justo que esse fluxo, se ele se perpetua, que ele seja registrado como uma socialização de informações, né? Então, foi nesse sentido o meu raciocínio e o de Priscila lá na agência, né? Que a gente fez uma pactuação igual, né? Foi esse o raciocínio que a gente usou. Exatamente, Nath, esse é o raciocínio mesmo. Eu vou aproveitar que também tem colegas da reabilitação aqui e vou fazer só uma analogia, por exemplo. A gente tem uma tarefa de abertura de prontuário na reabilitação, que é quando a gente toma ciência que o segurado foi encaminhado ao programa, quando a gente faz ali um contato com ele para cientificar que ele está na fila de espera e tal, e tal. E a gente faz lá o registro, localiza a documentação para anexar o processo e tal. Essa é uma atividade que, por exemplo, eu estou utilizando na minha hora complementar. Durante a jornada, eu cumpro lá os atendimentos da reabilitação estabelecidos pela instituição, e esse também né, como vocês, a socialização também, ela só estava inviabilizada em função da alta demanda de avaliação social do benefício social, mas não quer dizer que ela não existe e que vocês não estavam dando conta dentro da própria jornada. Então, é isso. Aí eu seleciono quais são as atividades. Quando eu fecho o meu ponto, às 6 horas de SISREF, fechei o ponto, eu vou lá dar conta daquela atividade ali, que demanda, que é de menor complexidade, diante das outras, que eu tenho que elaborar um parecer, que eu tenho que fazer um estudo mais detalhado do caso, ou alguma atividade mais aprofundada, e ali eu vou e faço aquela tarefa mais simples na complementação da minha jornada, sem tantos aperreios, sem tantas dificuldades, e podendo ter um pouco mais de qualidade de vida. Então, para vocês, isso pode ser tudo muito novo. Eu até imagino, por exemplo, se o registro dessa atividade ele é tranquilo na rotina de vocês, já que vocês estão habituadas, né, a fazer avaliação social com mais frequência, mas o GET e o próprio PAT, ele tem a funcionalidade lá de criação de tarefa. O nosso sistema GET e PAT, eles são diferentes, por exemplo, do servidor técnico, porque o técnico ele tem um botão lá, puxar tarefa. Quando ele não tem mais tarefa na caixinha dele, ele clica e puxa a tarefa. A gente cria a nossa própria tarefa. Então, a gente cria a tarefa, se coloca como responsável e faz o registro da atividade que a gente realizou. Então, é nada mais do que sistematizar uma atividade que vocês já fazem no dia a dia, né? Seja no atendimento àquele usuário que chega ali a mais na agência, além da agenda de avaliações sociais, seja contato com a rede, seja um encaminhamento que você vai precisar fazer ali para o usuário no seu atendimento. São atividades que a gente já faz e que a gente não estava registrando, que vocês já fazem, que vocês não estavam registrando. É uma operacionalização diferente do que vocês habitualmente fazem com o registro da avaliação social, mas que é algo que, assim que vocês se adaptarem à nova rotina, vocês farão com mais facilidade. E aí, só reforçando a fala de Natália, ela já fez a adesão na agência com o chefe da APS, o chefe já acatou, já fez a alteração do SISREF, o SISREF dela já está para 6 anos. E, nesse momento, o que está inviabilizando o registro das atividades é a configuração do perfil do GET, que é isso que a gente está cobrando à direção central, ao presidente do INSS, que faça acontecer, que hoje ele se comprometeu, que o mais rápido possível essa adaptação no sistema. Eu até
quando eu falo politicamente, é porque a gente sentia ali que havia realmente um entrave, uma dificuldade posta pela divisão de serviço social para que isso não tivesse acontecendo, sabe? Por isso não foi de se espantar o espanto do presidente quando ele disse, olhou para a cara das pessoas assim, ficou perdido, sem saber o que estava acontecendo, todo mundo ficou nervoso, tentando se explicar para ele o que era que estava acontecendo. E não por isso também a gente hoje decidiu oficialmente emitir um ofício, né, da CNTSS cobrando esse ponto, porque a gente já tinha tentado diálogo político com as pessoas acima, né, na direção central, e a gente não estava sentindo que a coisa estava assim, sendo levada a banho-maria, e por conta disso a gente fez essa colocação. Silvia estava com a mão levantada, desistiu. Não, desisti não. Então, não, deixa eu tentar elaborar aqui minha pergunta, porque eu estou um pouco distante da história toda, pode ser que eu não tenha entendido algumas coisas. Uma dúvida que eu fiquei em relação a essa questão da pactuação, né? O pessoal está fazendo, quem está, né, de acordo, está fazendo as pactuações, e independente do sistema estar já apto para fazer a aferição, já está cumprindo as 6 horas ou está ainda esperando essa situação aí do sistema se resolver? Essa é uma dúvida que eu tenho. E a outra dúvida que eu tenho é em relação às atividades, né? Porque, assim, pronto, aí eu faço o pacto lá, aí vou fazer pontuação fazendo socialização, por exemplo. A socialização é uma atividade presencial, ela vai ter que ser feita obrigatoriamente fora do horário do SISREF, ou se de repente eu conseguir lá, entre uma avaliação e outra, fazer ali a socialização, já conta. Entende? Que eu fiquei preocupada com isso, porque assim, no fim das contas, tá, tudo bem, eu vou ter um controle, entre aspas, maior, mas para garantir um mínimo de qualidade também, né? Assim, no fim das contas, a gente continua presa na APS. A minha questão é essa, assim, se ele amarra. Se ele amarra essa questão de ser fora do horário do SISREF, ou assim, fica assim, vai ser só a pontuação no CRU, sabe? Porque assim, se for só a pontuação no CRU, a administração do tempo é uma. Se for obrigatoriamente após SISREF, a organização do tempo é outra. Era só isso que eu queria entender, se está amarrado. Entende? Tá, assim, o registro da atividade, ele precisa ser feito fora do SISREF. Você fecha o SISREF, fechou suas 6 horas, você vai lá e faz o registro da atividade que você realizou. Certo? Não precisa necessariamente ter sido a atividade que você realizou após as 6 horas, mas o registro precisa ser feito após fechar o SISREF. Não pode ser feito todo o registro da avaliação social e da pontuação complementar dentro das 6 horas, tem que ser à parte. A pontuação complementar, você faz à parte. Fechou o ponto, você faz o registro da pontuação depois. Entendi. Certo? Em relação à pergunta de Nath, das pessoas que já fizeram as 6 horas, já estão com ponto 6 horas, há uma insegurança de alguns colegas que fizeram, já estão lá com ponto lindo, brilhando 6 horas, de fazer, de não ter a pontuação ainda como registrar, mas é possível que a gente vá acumulando ali as atividades para poder fazer o registro posteriormente. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, a reposição da greve. A reposição ela já está contando desde o dia 1º de junho. Então, a gente vai poder, em relação a quem vai pagar em horas, né? A greve. Quem já está juntando horas desde o início de junho, do dia 1º, já vai servir para a compensação da greve, assim como trabalho, pontuação e atividade que a gente esteja fazendo dentro do que está previsto no acordo de reposição. Já vai valer desde 1º de junho. Então, toda atividade, e aí para a gente aqui de Serviço Social e Reabilitação, já adianto que é a avaliação social do BPC e a avaliação socioprofissional, são as atividades que vão ser possíveis de repor a greve. E os demais profissionais, as atividades que já faz aí nas centrais que são ligadas, né? Mas já poderia, mas as meninas estão inseguras ainda por conta dessa inadaptação do sistema. Que eu saiba, não sei se tem alguém que já está. Estela, é Priscila, Estela.
Só para falar isso que Silvinha está falando, eu e Natália, como a Natália já disse, a gente fez lá no sistema, né? A gente está com o ponto já realmente com 6 horas, mas lá na agência, eu e Natália, a gente está dando às 9 horas todo dia. Porque como a gente não tem como colocar no sistema, não tem como a gente justificar porque a gente está trabalhando 6. Então, a gente está trabalhando às 9 horas, mesmo com um ponto lá. O que acontece no CIGEF? Está com as 9 horas, está com 8, 6 horas, a gente dá 9 horas, e quando bate o CIGEF, fica 2 horas a mais. Eles registram todo dia 2 horas a mais, mas fica lá registrando as 9 horas por dia. Mas Vocês fica já lá. podem usar para greve, então, para repor a greve. Mas não, porque não são as 8, não tem que ter 8 horas, 9 horas. Como é que a gente vai justificar essas 2 horas a mais se a gente não tem a pontuação? Mas para a reposição da greve, vocês vão poder. Por quê? A reposição da greve vai poder ser feita em horas ou em pontuação. Então, como vocês já estão juntando lá uma certa quantidade de horas, vocês podem usar para reposição e depois fazer vai também ter uma adesão para quem vai fazer a pactuação, perdão. Para quem vai fazer a reposição da greve em pontuação, vai precisar dizer ao chefe, eu vou fazer isso em pontuação. Então, vocês podem aproveitar o que já juntou e pagar a greve em horas por horas, sem serviço, que é uma besteira do INSS isso, né? Porque cobrar horas e abrir mão da quantidade de serviço que ficou aí acumulado, mas isso vai estar na reposição. E a partir do momento que vocês conseguirem fazer o registro da atividade complementar, aí sim vocês optam pela compensação da greve por pontuação. Se acharem melhor, né? Mas aí, quando sair o acordo todo da reposição, a gente vai discutir de novo ele, porque ele tem muitos detalhes, assim, confusos, que a gente não está acostumado, porque a gente viveu a última greve numa outra história, né? Num outro momento, de uma outra forma. Natália colocou aqui no chat, pode fazer de casa se tiver VPN, exatamente, pode fazer de casa também, até porque pode, e aí Marcília perguntou, e o VPN pode ser solicitado? Pode ser solicitado, a atividade complementar ela pode ser feita de onde o servidor quiser, certo? Ou de casa ou da agência. A Dani colocou, as atividades são mediante pactuação de trabalho remoto, então a complementação pode ser feita remotamente, de casa com VPN, exatamente. Exatamente. Ou de casa ou da agência. Eu, particularmente, ultimamente, depois da greve, eu optei, eu faço lá mesmo agora, porque aí eu venho para casa e me livro do INSS. Mas é uma escolha e quem se adaptou bem ao trabalho remoto é uma possibilidade, sim. E aí, gente, será que está entendido? Outra coisa que eu queria registrar é que, caso a pessoa não se sinta à vontade aqui para colocar, mas amanhã não, que amanhã é feriado facultativo, segunda-feira, a pessoa queira trazer para a gente outros pontos, ou situações pontuais, na minha agência está acontecendo isso, o meu gerente executivo colocou tal coisa, a gente tem uma realidade, por exemplo, de Caruaru, a gente ficou sabendo de algumas situações em Caruaru, e a gente vai, de alguma forma, encaminhar isso para a direção central, para que o presidente faça o esclarecimento ao gerente executivo do que cabe, né, nesses pontos. O serviço social, de como será, tarará, tarará, para ver se a gente minimiza isso aí. Então, se outras gerências, outras agências estiverem com problema, tanto com o chefe imediato, ou com o gerente executivo, ou com a parte técnica do serviço social, da reabilitação, coloca para a gente, porque a gente vai encaminhar isso para a direção central. Importante é que, se houver o desejo da adesão, que a pessoa não se sinta inibida ou impossibilitada disso, né? De fazer a adesão. Estela, eu não escutei. Ele deu algum prazo para isso, para dar resposta? Como é que está esse andamento? Porque não deu prazo. A gente mandou, eu e Natália, a gente mandou um e-mail para todo mundo que tinha direito e não direito. Mandou um e-mail para todo mundo com isso, e a gente ficou sem a resposta. Ele não deu prazo, mas a gente vai cobrar, sim, na próxima semana. Se até a próxima semana não tiver nenhum retorno, a gente vai cobrar novamente. Porque o prazo, né, já era dia 1º de junho, já esgotou o prazo deles. Já que é um ponto, mais uma vez eu repito, para cumprimento imediato do acordo de greve.
Estela, só lembra o grupo aí que essas atividades elas estão cadastradas no Get. Não precisa ser cadastrado no Get, não. Elas estão. Quem não está, somos nós, né? Ela está lá já, não precisa estar atribuindo, não precisa cadastrar ela. Exatamente. Só falta o perfil de vocês ser habilitado para aquelas atividades. Inclusive, até se colocou uma coisa assim, até hoje, o pessoal colocou lá, não, mas é porque o SAT, me perdoe se eu estou dizendo o sistema errado, mas o SAT reconhece que a atividade ela é agendável, a socialização de informações. E aí não está permitindo, aí o cara lá, que é do sistema, ele disse, não, mas a gente tem como fazer alteração disso para não agendável. No instante, eles tinham a solução, só não tinham feito ainda, estavam cochilando. E aí, é isso, é uma adaptação do sistema e de perfis de acesso para que o assistente social consiga registrar as tarefas. Nada mais. Inclusive, quando chegou o GET, vocês lembram, foi aquela confusão para dar os perfis de acesso, né, de todo mundo, quem ia ter acesso a quê. Eu me lembro bem, assim, o gerente da agência, o que era dele, a atribuição de dar acesso, o que era da parte técnica de dar acesso. E aí, nessa história, por que não foi dado o acesso completo para todo mundo, né? Talvez por isso, essa questão de não agendável. Eu sei que a socialização está prevista para ser agendável, o interesse, inclusive, até da FENASPES colocou isso como quer que a socialização volte a ser um serviço agendável, mas aí é uma questão que vai se discutir no comitê, porque agendar a socialização de informações, a pessoa vai chegar para o serviço social 4 meses depois para uma demanda que ela queria ali, imediata, né? Como sempre foi. Isso é da Ilha da Fantasia, né? Porque quando estava agendada, a pessoa chegava meses depois. Pois é. Né? Já não tinha nem mais graça. Fora que chegava com as demandas eram muito diversas, né? Assim, coisas que não estavam nem no nosso alcance, assim, de enfrentamento com a previdência, que a gente não tinha nenhuma resposta para dar para a pessoa, assim. Porque o único canal era a socialização, né? Era a única janela ali para a pessoa pular para ter algum tipo de atendimento no INSS. Deixa eu perguntar outra coisa. Em relação a esse comitê que vai ficar discutindo essa questão da pontuação pós-greve, se tem alguma informação, se tem alguma notícia, se tem alguma ideia aí? Tem. A gente, ainda hoje, a CNTSS encaminhou os nomes para o comitê, o primeiro comitê, que a gente está chamando de primeiro, mas os dois são concomitantes, né? O comitê da carreira, de metas e processo de trabalho. A gente já encaminhou os nomes aqui de Pernambuco. Vai ser aí não estou falando de serviço social, vai ser Gustavo titular e eu vou ficar como suplente. A gente está esperando a solicitação dos nomes para o comitê específico de serviço social e reabilitação, porque tem prazo, né? Em 30 dias da assinatura do acordo, que já é a semana que vem, eu não sei como é que vai ser isso, é preciso a gente indicar o nome é preciso que já tenha a marcação da primeira reunião do comitê para acontecer aí. E aí vai ser um trabalho, gente, que foi bom, Priscila, falar nisso, porque, assim, se a gente deixou aquela multidão de coisa para se discutir, porque não conseguiu avançar na mesa de negociação em relação ao serviço social e reabilitação, a gente vai precisar muito do subsídio de vocês, que trabalham nos serviços, para nos dar, fomentar elementos para que a gente possa levar para o comitê, né? Porque a gente vai claro, fazer diversas reuniões e colhendo aí as informações e as temáticas para a gente estar lá podendo construir alguma coisa que vá repercutir no nosso trabalho na ponta. Vai ser nessas mesas aí de negociação desse comitê. Mas eu acho que dá para a gente ir encerrando, né, pessoal? Isso, gente. A gente está à disposição, tá? Muito obrigada a todas e a todos. Estamos à disposição. Disseminem essas informações e, caso surjam dúvidas, a gente está aqui para isso. E boa noite, bom feriado, bom descanso. Até segunda, Nath e Pri. Tchau. Bom feriado aí para todo mundo. Valeu aí.